Fala galera, 3 de acréscimo no ar para a gente falar da primeira vitória do Bahia fora de casa neste Campeonato Brasileiro. 1-0 diante do Atlético Mineiro lá no Independência, gol de Gilberto. Que fase que está vivendo o Gilberto, 6 gols nos últimos 3 jogos, 3 contra o Flamengo, 2 contra o Palmeiras, mais um diante do time mineiro. E uma vitória que veio num grande momento para que o Bahia recupere a moral, recupere a confiança. Vem num excelente momento nos últimos 3 jogos, foram 7 pontos conquistados contra Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, numa sequência complicada, para justamente fazer com que o Bahia reequilibrasse na tabela de classificação, já que seriam jogos mais difíceis para o Bahia, quando ele acabou perdendo pontos contra adversários teoricamente mais fracos, como Chapecoense, Cruzeiro em casa, que veio com um time aí reserva, e com o Goiás por conta da expulsão de Moisés. Marcos Valença, se você tivesse que classificar esse jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro, seria um jogo razoável, um bom jogo, um grande jogo, ou acaba que o resultado também mascarou um pouquinho do que foi esse 1-0 do Bahia sobre o Galo? Eu prefiro dizer que foi um grande resultado, porque hoje o desempenho do Bahia no sábado não foi um dos melhores não. O Bahia teve aquele primeiro momento, começo do jogo o Bahia foi bem, inclusive o lance do gol já poderia ter acontecido antes, né? O Ronaldo dá o passe pro Luca, o Luca começou a jogada com o Giovani, e o Luca bate no canto, o goleiro Cleiton faz a defesa, volta pro Nino, o Nino cruza, o Gilberto faz o gol. Então foi uma construção da jogada. Agora depois o Atlético foi para cima, aí aparece para mim o nome do jogo, que é Douglas. Por sinal, até estava conversando com você mais cedo, Pedro, 15 jogos que Douglas disputou no Campeonato Brasileiro da Série A, tomou 8 gols. Então é o goleiro que menos tomou gol no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então isso chama atenção, e não é por acaso não, ele pegou muito contra o Atlético Mineiro. Pegou até lance que foi invalidado, naquele lance de Giovani, né? Giovani, ele chega na cara do gol e consegue defender. Ele consegue fazer uma bela defesa. A cabeçada do Alejandro, então, foi uma coisa sensacional. No contrapé, que ele consegue dar um tapa pra cima e impedir o gol do Atlético. Mas assim, no panorama do jogo dos 90 minutos, o Bahia jogou com linhas mais avançadas, com a marcação mais bem encaixada no campo de ataque do Atlético Mineiro, os primeiros 20, 25 minutos no máximo. Depois que fez o gol, e só para endossar o que Valença falou, na jogada do gol do Bahia, você vê a construção de ataque pela esquerda, mas que quando a bola cai do lado direito, o Bahia está tão organizado, tão em cima do Atlético, que Nino consegue roubar a bola, já está no campo de ataque, ou seja, o Bahia com amplitude e com o cerco fechado para que o Atlético não pudesse contra-atacar, mas ao mesmo tempo que você tinha Giovani na lateral esquerda com o Ronaldo, você já tinha Nino fechando os espaços na lateral direita e partindo para o ataque. E Arthur atrás. E Arthur justo ao lado antes do cruzamento de Nino, ele aparece como opção para Nino dar a bola mais atrás e o Gilberto aparecendo dentro da área. Então... Aí você vê um ponta com um volante, um lateral com um volante, um ponta com outro lateral, o Bahia totalmente em cima do Atlético Mineiro, e essa foi a tônica do Bahia nos primeiros 20, 25 minutos. Fez o gol com o Gilberto conseguiu escorar no primeiro pau para o canto oposto do goleiro Cleiton, e depois disso o Bahia, de maneira talvez precoce, talvez de uma maneira natural, mas recua demais, dá terreno para o Atlético que achou muitos espaços no seu ataque pelo setor direito, ou seja, consequentemente a lateral esquerda do Bahia com Giovani, como Moisés nesse sentido também faz falta. E aí, como o Valença falou, aparece o nome do jogo, que foi o goleiro Douglas, com grandes defesas no primeiro tempo, com muita segurança na segunda etapa, já que no segundo tempo, Valença, o contra-ataque do Bahia não apareceu em momento algum. O único momento que apareceu o contra-ataque foi numa jogada que dá para lembrar tranquilamente, foi a bola de Gregory saindo da defesa para Luca. Foi para Arthur, de Gregory para Arthur corta para dentro para bater. Foi Luca. O lance é o Luca que finaliza, inclusive. Mas quem constrói a jogada, você está falando de 2 jogadas. Do lado direito, o Gregory puxa a bola e Luca e Gregory trocam passos, o Luca entra na área pela diagonal e bate. Bom, o que eu estou lembrando é de um lance que Gregory puxa um contra-ataque, dá para Arthur do lado direito, ele corta para dentro e acaba sendo travado pela marcação, ou seja, não é nenhuma jogada contundente de contra-ataque, porque o Bahia não conseguiu nem finalizar. Sim. Nem finalizar. Então assim, foi um time que marcou muito, abaixou muito as suas linhas, tomou pressão do Atlético, o Atlético foi para cima, tentou de longe, tentou de perto, tentou cruzando bola na área. Teve um lance que o Bahia acabou dando muita sorte numa indefinição ali da defesa, a bola pinga dentro da área, ninguém tira, e por sorte Lucas Hernandes, que é canhoto, vai de perna direita, dá de canela na bola
e a bola vai para fora. Então, até nisso, parecia que o resultado positivo para o Tricolor tinha que acontecer. E um resultado que dá ao Bahia, passa ao Bahia uma mensagem que é o seguinte: não fiz um grande jogo, não tive uma belíssima atuação, mas fui eficiente na frente com o Gilberto e na defesa com o goleiro Douglas, principalmente. Traz o seguinte, o Bahia traz a seguinte situação, que o Bahia agora, ele é oitavo colocado, pode perder no máximo uma posição. Dependendo de Botafogo e Chapecoense. Se o Botafogo vencer o jogo da Chapecoense, mas que no mínimo você ganha uma posição e que você fica com a mesma pontuação hoje do sétimo colocado, que é o Internacional, que também tem 24 pontos. E fica 3 pontos no Atlético Mineiro, que é o sexto. Então você imagina que é uma projeção, mas muito mais próximo hoje de você entrar numa briga por um G4 do que você brigar na parte de baixo da tabela. Esquece brigar por parte de baixo da tabela. Acho que o Bahia não precisa nem fazer esse tipo de conta. O time está indo muito bem, obrigado, na Série A. Está com um esquema que começa a se consolidar novamente, se solidificar, que é o sistema com 3 volantes no meio campo, onde Roger teve o retorno de Gregory, manteve Flávio, e acho que um acerto de Roger foi justamente a manutenção de Ronaldo entre os titulares. Sim. Pela partida que ele fez diante do Goiás, seria muito difícil tirar o volante que veio do Flamengo dessa equipe titular. O que eu acho é que Roger talvez tenha que repensar a escalação de Luca como titular, porque desde aquele jogo contra o Cruzeiro, quando ele acabou vindo do banco, naquela circunstância ali da expulsão de Arthur Kaique, que ele deixou uma grande impressão que Luca, depois disso, não consegue ter bons jogos. Participou até do gol do Bahia diante do Atlético Mineiro, na finalização dele para a defesa de Cleiton, mas é muito pouco para o que se espera dele e para o que ele deixou de impressão na estreia diante do Cruzeiro. E até porque você espera do Luca a qualidade no chute a longa distância, a qualidade da bola parada. Talvez a melhor bola parada de Luca com a camisa do Bahia foi no sábado, quando ele cobre o escanteio e quase faz o gol. Um gol olímpico, é uma defesaça de Cleiton. Mas tirando isso, ele já teve falta frontal ao gol e ele perdeu. E acho que Elber começa a ter uma força maior nesse ataque. O problema é que hoje... O engraçado é que Elber no banco de reservas, ele sempre está pedindo passagem para ganhar mais chances em campo. Para ganhar mais chances em campo. Agora, a grande questão hoje do Roger, eu entendo que o Roger acredita que o Luca possa ser jogador para poder dividir a responsabilidade na finalização com o Gilberto. Porque a gente sabe que o Arthur não tem como ponto forte a finalização. Pelo contrário, é algo que ele precisa melhorar urgentemente. Você tem 3 volantes que também não tem como ponto forte a finalização. Você tem no máximo o Moisés, que arrisca de fora da área das laterais, que o Nino também não tem esse ponto de finalização. Então você fica sobrecarregando o Gilberto, para poder ser o único atleta com poder de finalização mais perto do perfeito. Então, acho que o Luca ganha muita posição por conta disso. Que poderia ser Arthur Kaique também no outro lado. Só que Arthur Kaique, como um amigo meu disse, não contrataram Arthur Kaique da Chapecoense. Contrataram outro Arthur Kaique que ainda está muito abaixo do que se esperava dele, até pela característica de ser um jogador para substituir Edgar Júnior. Sim. Um jogador de força, de velocidade, que consegue cair pelos lados de campo e também jogar entre os zagueiros, né? Exatamente. O Bahia agora tem mais 3 jogos a serem feitos nesse primeiro turno: CSA e Fortaleza em casa e Vasco fora. O jogo agora mais difícil, até pelo momento do Vasco, é o Vasco da Gama fora de casa. Então você imaginar que o Bahia pode conquistar, ao meu ver, de 6 a 9 pontos, ou seja, pode vencer os 2 jogos em casa e perder para o Vasco, pode vencer os 2 jogos em casa e de repente empatar com o Vasco e conseguir 7 pontos. O Bahia terminaria ali ou com 30, ou com mais de 30, ou na casa dos 30 pontos. Então o Bahia tem tudo para terminar o primeiro turno de uma maneira muito melhor com a qual terminou o primeiro turno do ano passado, dando ao Tricolor uma estabilidade maior dentro da Sul-Americana, não deixar de vislumbrar uma pré-Libertadores, mas sem dúvida alguma, já é a segunda temporada onde a gente sequer toca no nome do Bahia brigando lá embaixo. E isso mostra o amadurecimento da instituição, da gestão e do time, que o Bahia vem mantendo essa base há alguns anos e vem colhendo esses resultados. Você falou do primeiro turno do ano passado. Nessa primeira fase o Bahia terminou com 25 pontos. Hoje o Bahia tem 24 e ainda faltam 3 partidas para poder... 9 pontos para pelo menos conquistar 2. Isso. E fazer já uma campanha melhor do que foi no ano passado. Lembrando que o Bahia pega a CSA agora, nesse final de semana aqui na Arena Fonte Nova. Jogo para não perder ponto. Contra o Fortaleza, que fez um grande jogo contra o Santos. Não é nenhuma equipe que você vai colocar que o Bahia vai passar por cima. A Fortaleza tem um bom time. Tanto que Rogério Ceni provou isso nos últimos anos com o Fortaleza. Zé Ricardo manteve a estrutura, teve um grande segundo tempo contra o Santos, que é um dos líderes do campeonato na Vila Belmiro. Então também não pode achar que o Fortaleza é fava contada não, pelo contrário. Tudo leva a crer que por ser um clássico regional seja um grande jogo, mas onde o Bahia ainda assim é muito favorito contra o CSA.
é muito favorito contra o Fortaleza em casa. E contra o Vasco, eu acho que pela qualidade técnica, o Bahia não pode achar também que empatar com o Vasco é bom resultado, não. Tem que ir para São Januário para pensar nos 3 pontos. Até porque, né, Pedro, se você quer algo mais no campeonato, você tem que brigar por 3 pontos com um clube, apesar do Vasco estar vivendo uma boa campanha, mas que está abaixo do Bahia e está hoje na segunda parte da tabela, estava até pouco tempo brigando para poder sair da zona de rebaixamento. Então esse tipo de ponto que você não pode perder, como foi contra a Chapecoense, contra o próprio Ceará também. O Ceará, mas jogando lá o Bahia com a intenção de conseguir uma bela pontuação. Você já imaginou mais 4 pontos aí, tivesse sido 2 vitórias? Eu nem coloco esses jogos, eu acho que contra a Chapecoense e contra o Cruzeiro que foram jogos que o torcedor do Bahia tem que lamentar, que deveria ter vencido, poderia estar com 4 pontos a mais, mas esse deveria, lógico. Essa conjuntura não cabe para efeitos de classificação, porque esses pontos, infelizmente, não podem ser mais recuperados. Mas sem dúvida alguma, foi um grande resultado do Bahia, sem dúvida alguma, mas o desempenho foi bom nos primeiros 20, 25 minutos iniciais, depois que o Bahia recuou, acabou tomando uma pressão do Atlético Mineiro, mas aí coube ao talento do goleiro Douglas para segurar a parada lá atrás, além de Gregory, que fez um grande jogo, de Lucas Fonseca, de Juninho, do sistema defensivo do Bahia, que conseguiu saber sofrer para segurar o resultado positivo. Não tenha dúvida. E você vai acompanhar mais tarde, mais discussão sobre isso na live, né, Pedro Santos? Hoje, às 8 horas da noite, no youtube.com/BaFC, tem a nossa live com a interação com você do outro lado, para a gente repercutir mais um pouco do que foi Atlético Mineiro 0, Bahia 1. Tá certo, galera? Valeu! Valeu, abraço!